Ageu capítulo 2, versículo de 3 a 4, e também o versículo 9. Tá? Vamos lá? Diz assim a palavra: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O profeta Ageu aqui está fazendo questão de ratificar que quem está falando é o Senhor dos exércitos. Há promessas, há também mensagem de ânimo, há mandamento: esforça-te, todo o povo da terra. Nós temos uma vertente aí que ensina que o homem não tem que fazer nada, Deus vai fazer tudo, mas não é assim que está aqui não, né? É esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é: a excelência de Deus está por vir, pois a glória da última casa será maior. Então, o que existe de melhor, de excelente, ainda está por vir, porque nós estamos vivendo pela promessa, nós estamos vivendo na esperança, mas quando vier o grande dia do Senhor, Ele vier buscar a sua igreja, nós vamos, enfim, entrar naquilo que tem de melhor, a excelência de Deus, que são as suas moradas. Então, o objetivo hoje aqui, irmãos, é compreender que ainda temos coisas maravilhosas no porvir. Irmãos, uma passagem bíblica no livro de Ageu, ela relata que veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo que era para falar com Zorobabel, uma profecia que tinha por objetivo incentivar os judeus a esforçarem-se para alcançar o sonho de ver o templo reerguido. Então, Zorobabel, quem é Zorobabel? Mas, pastor, Zorobabel, o que é Zorobabel, né? Zorobabel é o nome de uma pessoa, tá? Ele era o líder da tribo de Judá, que com um grande número de judeus voltou do cativeiro babilônico, no primeiro ano do rei Ciro. A grande obra de Zorobabel foi reerguer o templo de Deus. Então, os judeus haviam sido invadidos, foram levados cativos para a Babilônia, lá ficaram por 70 anos, né? E no primeiro ano do rei Ciro, tá, a grande obra de Zorobabel, deste homem, foi reerguer o templo de Deus, que havia sido destruído. Então, eles estavam reerguendo o templo de Deus, a casa de Deus. E o grande objetivo desta mensagem de hoje, irmãos, desse sermão, é para que você seja fortalecido com a grandeza que o porvir, o futuro, te reserva. É certo que Jesus já entrou no templo, que é o teu corpo, você que é salvo em Cristo Jesus, mas Ele ainda está te edificando para a excelência que Ele te preparou. Deus quer que você esteja motivado a prosseguir com a sua obra e com o teu compromisso com Ele, em toda a esfera da vida. Não pare, não desanimem, não desistam, pois apesar de o Senhor ter te abençoado muito nesta terra, a excelência de Deus ainda está por vir na tua vida. A excelência de Deus, irmãos, está por vir. Por isso, não te espantes durante a jornada. Romanos capítulo 8, versículos de 37 a 39. Romanos capítulo 8, de 37 a 39. Diz assim, irmãos: mas em todas estas coisas
Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, vocês têm essa promessa: nada neste mundo pode separar você do amor de Deus. Você é intocável, nada, a não ser, exceto você mesmo, dizendo: não quero mais essa proteção, não quero mais a vida eterna, o que eu quero é viver em pecado, nos meus vícios, na minha malandragem, é isso que eu quero, e é assim que eu vou viver. Se você faz isso, se você vira as costas para Deus, então você não vai usufruir desta promessa que nós acabamos de ler, tá bom? Irmãos, quando eu estava lá no Grupo Sinal, eu estava parado, trabalhando muito na rua, eu estava parado lá em um dos faróis, lá do bairro Tatuapé, né? E quando eu comecei a observar, irmãos, uma cena curiosa, o farol abriu, e era para a gente passar com os carros, né? O farol abriu, vamos passar. Só que devido ao trânsito, todos estavam ansiosos, né, para partir, toda aquela correria, mas naquele mesmo momento, haviam duas senhoras, irmãos, atravessando a rua tranquilamente, e uma delas era bem velhinha, dava uma bengala, o farol estava vermelho para elas, estava aberto para nós, e elas, irmão, passaram tranquila, me manquerando com a bengalinha dela, e elas conversando, e os carros tudo buzinando, porque elas queriam que as mulheres saíssem da frente, para poder passar, mas elas estavam tranquilas, irmãos, apesar das ameaçadoras buzinas, soando aqueles carros, apesar dos carros acelerando, né, para impor o medo naquelas mulheres, para apavorar aquelas mulheres, irmãos, deveriam estar ansiosas, cheias de ansiedade, de angústia, de pânico, de medo, né, de terror, mas elas estavam tranquilas, irmãos, elas estavam tranquilas, ali, estabilizadas na sua bengalinha, elas estavam atravessando tranquilamente, até chegar do outro lado. Irmãos, naquele momento, eu fiquei pensando em nossas vidas, como sendo aquelas velhinhas, e o inimigo querendo atravessar o caminho, querendo nos destruir, querendo passar por cima, mas nós estamos estabilizados na bengala que é o Espírito Santo, que nos dá graça para não cairmos, que nos dá graça para não correr além da conta. Então ele nos estabiliza na jornada, e apesar dos problemas do dia a dia, das buzinas de Satanás, das tentações, do medo, das ameaças da pandemia, apesar de tudo isso, nós estamos estabilizados na bengala do Espírito, e nós vamos atravessando tranquilamente a avenida, até nós chegarmos a um lugar seguro. Não deixe a tua mente te dominar, nenhum carro vai passar por cima de você, nenhum ônibus, nenhum caminhão vai atravessar o seu caminho. Confia nessa bengala, confia naquilo que está te sustentando, vai tranquilamente, não precisa apressar os seus passos não, confia no Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós, e ninguém vai nos separar do seu amor, ninguém vai nos levar antes da hora. Deus tem o controle sobre as nossas vidas, Ele sabe o que faz, Ele é quem guia os nossos pensamentos. Paulo disse: vós tendes a mente de Cristo, portanto você precisa entregar a sua mente para Jesus e deixar Ele guiar os teus pensamentos. E quando vierem pensamentos ruins, pensamentos de tristeza, pensamento de desânimo, pensamento de ansiedade, pensamentos depressivos, repreenda. Pensamento do mal, eu te repreendo em nome de Jesus, sai daqui
eu vou viver a minha paz. Eu tenho a bengala do Espírito que me estabiliza, e não vai ser você que vai acabar com a minha vida, não. Não permita que a sua mente te domine. Tenha domínio sobre a sua mente antes que a sua mente tenha domínio sobre você. Igreja, receba o poder deste amor que te estabiliza na jornada da vida, até que você troque a tua cruz pelo galardão que te prometeu o Senhor, pois a glória da última casa será maior que a primeira. Quantos podem dizer amém? Aleluia! A excelência de Deus está por vir. Por isso, não tenha medo do que vem depois. Não tenha medo. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Jesus disse: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém, irmãos? Jesus relata que nesta jornada há toda sorte de forças antagônicas oriundas no mundo espiritual. Há demônios que querem destruir a tua vida espiritual. Há demônios que querem te tirar o emprego. Há demônios que querem impedir que você consiga um emprego. Há demônios que querem te desestabilizar emocionalmente. Há demônios que querem tomar conta dos seus pensamentos. Há demônios que querem deixar você mergulhado no mar da ansiedade. Há demônios que querem acabar com o teu casamento. Há demônios que querem acabar com a tua família. Há demônios que querem acabar com a tua igreja. Há demônios que querem acabar com esta igreja. Só que Jesus, Ele não parou por aí. Ele nos deu uma promessa. Disse o Senhor, Jesus, eu lhes dou autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Quantos acreditam nisso, irmãos? Nada lhes fará dano algum. Por favor, irmãos, se alguém lhe fala alguma coisa, faz uma promessa, você pode até desconfiar. Será? Se chover, ele vai vir? Olha que oração. Já faz uma hora que eu marquei do horário, até agora não chegou. Será que vai vir mesmo? O homem falha, o homem atrasa, o homem falta, o homem muda a promessa que fez, o homem muda a palavra que ele fez com você, que ele deu para você, mas Jesus não. E Jesus está prometendo aqui para vocês, irmãos, que nada lhes fará dano algum vindo do diabo, porque há um maior que o diabo, há um que controla o diabo. E a tua vida, irmãos, ela tem estado amarga? Se a tua vida tem estado amarga, azeda, muito salgada, segure bem o garfo. Segure bem o garfo, porque vem coisa boa por aí, eu vou explicar por quê. Por que, pastor, segure bem o garfo? Vou explicar por quê. Havia uma jovem evangélica que recebeu somente 3 meses de vida, dada pelo médico, em virtude de uma grave doença que ela tinha. Ela então chamou o pastor e fez alguns pedidos. Primeiro pedido: textos bíblicos para serem lidos no meu funeral. Eu vou morrer, pastor, mas eu quero esses textos bíblicos para serem lidos no meu funeral. Segunda coisa que ela pediu, irmãos: hinos. Eu gostaria que cantasse estes hinos no meu funeral. O médico deu 3 meses de vida para ela. E a terceira coisa, pastor: eu quero que o senhor coloque um garfo na minha mão direita. Quando eu estiver morta no caixão, por favor, coloque um garfo na minha mão direita. O pastor ficou intrigado. Os outros pedidos ele compreendeu, mas um garfo? Por que você quer um garfo na tua mão direita, menina? E ela então explicou
que quando fazia obras assistenciais na igreja, logo após o almoço, no refeitório da igreja, na hora de recolher os pratos, uma voz suave de uma irmã recomendava: segure os seus garfos, eu vou retirar os pratos da comida salgada, da salada amarga, mas segure os garfos, porque o melhor há de vir. Agora vai vir a sobremesa. Então eles ficavam com os garfinhos, né? As crianças, as meninas, ficavam com o garfinho na mão. Então ela trazia, irmãos, né, disse aquela menina, um delicioso bolo de chocolate. E logo o pastor entendeu o significado quando a jovem pediu que colocasse em sua mão um garfo enquanto ela estivesse no caixão. Aquilo significava que ela tinha esperança de que o melhor estava por vir. A vida não foi doce para ela. Ela viveu momentos angustiantes, sabendo que iria morrer. Mas ela sabia que no além-túmulo havia uma sobremesa de chocolate maravilhosa, muito doce, preparada para ela. Irmãos, vocês podem, neste momento, estar vivendo pela permissão de Deus e comendo, se alimentando de uma comida amarga como Giló. Mas isso tudo que você está vivendo, irmãos, é apenas para te fortalecer, porque vem tudo isso, esses problemas, com as vitaminas do céu. Mas em breve, uma deliciosa sobremesa chegará, e grande será a tua alegria, pois a glória da última casa, ela será maior do que a primeira. Amém, queridos? Confie no Senhor. Segura o garfo aí, irmãos. Elton, segura o garfo. Segura o fardo, Carol. Diné, segura o garfo, Renato. Renan, segura o garfo. Segura o garfo. Sabe por quê? O melhor está por vir. Esse prato amargo que você tem comido no seu dia a dia, na sua vida, essa dificuldade que você está passando, tem sido amarga, salgada, difícil para tragar, mas necessário. Que digamos, é necessário, irmãos, é necessário. Isso vai passar, irmãos. Isso vai passar. Deus vai trazer a você uma sobremesa maravilhosa, e você vai experimentar as doçuras do céu. Você pode dizer amém, queridos? Amém, glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto, a excelência de Deus está por vir. Por isso, não desanime diante das adversidades. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, irmãos? Esse prato salgado, esse prato amargo, não dá para comparar, irmãos, para aquilo de bom que você vai receber. E pode ser que aquilo de bom que você tenha a receber na terra, não digo que seja necessariamente já ir para o céu, não é isso que estou falando, na terra. Pode ser que esse prato de sobremesa já esteja chegando para você, e pode ser que o dia seja hoje. Talvez seja hoje que Deus vai trocar esse prato amargo por um prato de doçuras na sua vida. E você vai sair daqui hoje cantando o hino da vitória. Eu estava em meu carro, irmãos, pensando nos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Por que eu falo muito, estava no meu carro, né? Toda hora estava no meu carro. É porque eu trabalhei muito tempo na rua, horas e horas, né? Eu passava, às vezes, mais tempo na rua do que nas lojas, né? Por isso que eu falo muito no meu carro. Então, eu estava no meu carro pensando nos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E eu acabei por ficar angustiado, irmãos, e de semblante caído. E isso tudo, poucos dias depois de ouvir uma palavra maravilhosa de encorajamento na igreja. Comecei a pensar nos problemas, sabe? Aquilo começou a me deixar angustiado, meu semblante caiu. Aí, irmãos, Deus me fez entender que quando estivermos na terra, a gente é como bateria recarregáveis de celular. Algumas duram um pouco mais, outras duram um pouco menos, mas cedo ou tarde, todas as baterias de celular precisam ser recarregadas, sim ou não? Precisam. Por isso é tão importante vocês frequentar o carregador. Quem é o carregador, irmãos? O carregador é a igreja. Vocês são como baterias, vocês são como celulares
né, que são movidos à bateria. E essa bateria, ela tem uma duração. Tem bateria que dura menos, tem bateria que dura mais. Então, é dentro desta situação toda que nós devemos estar na casa de Deus, que é o carregador, para nos recarregarmos. Por isso é tão importante enfrentar o carregador que é a igreja. Portanto, se a energia estiver baixa aí, irmãos, não desanima. Apenas mantenha-se aqui hoje, conectado com essa fonte de energia. Quem é a fonte de energia, irmãos? Jesus. Jesus é a fonte de energia. A igreja é o carregador. E nós somos celulares com baterias recarregáveis. Quando você está na igreja, você está recebendo carga. Sabia disso, irmãos? Você entra aqui pesado, você vai sair daqui hoje leve. Você entra triste, você vai sair daqui hoje alegre. E mesmo se você sair daqui hoje chorando, é para gerar alegria amanhã. Quando Deus dá uma palavra um pouco mais forte, é para gerar uma alegria amanhã. Mas todos nós vamos sair daqui recarregados. Amém, irmãos? 100% recarregados. 100%. Jesus quer te ver recarregado. Jesus quer te ver animado. Jesus quer te ver alegre. Portanto, fortaleça-te, tendo arraigado em teu coração a promessa de que a glória da última casa será maior do que a primeira. Confia nisso, irmãos. Deus tem coisas boas para dar para você. Confia nele. Quando vier os pensamentos ruins, diga: Senhor, tira esses pensamentos de mim agora, em nome de Jesus. Eu repreendo este mal. Eu vou viver alegre. Eu posso viver alegre. Pastor, mas se eu tiver dificuldade, se eu estiver preso, se eu estiver doente, pode viver alegre. Paulo estava preso quando disse na carta dos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, me fala a memória, por ali. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele estava preso, irmãos. Estava mandando o povo se alegrar e ele estava preso. Ora, se uma pessoa que estava presa por causa de Jesus estava feliz, por que você não pode estar feliz? Você está preso? Você está hospitalizado? Você está amarrado numa cama? Não, você teve liberdade, você saiu da sua casa para estar aqui. Você está despendendo tempo, investindo tempo na obra. Você quer viver Jesus. É assim que Jesus quer te ver, animados. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Vamos para o último, para acabar. A excelência de Deus está por vir. Por isso, não perca a esperança de viver na paz perfeita de Jesus. Não perca. Salmos 66, versículos 10 a 12, eu vou apenas subtrair uma parte desse salmo, tá? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Não, na verdade, é que a leitura é completa mesmo. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. O Senhor permitiu o desemprego, o Senhor permitiu a luta, o Senhor permitiu a prova, o Senhor permitiu a dor, o Senhor permitiu a ansiedade, o Senhor permitiu a depressão, o Senhor permitiu a dúvida, o Senhor permitiu o medo, o Senhor permitiu a escassez, o Senhor permitiu os problemas financeiros, o Senhor permitiu enfermidades no corpo, na alma, no espírito, o Senhor permitiu coisas que perturbam, né? O Senhor permitiu tudo isso, pastor. Irmãos, o azedo, o amargo e o salgado tem prazo de validade para terminar. Olha como é que Davi termina o salmo. Passamos pelo fogo e pela água. Foi difícil. Mas a glória da segunda casa será maior que a primeira. Olha só. Mas a um lugar de fartura nos trouxeste. O Senhor te trouxe aqui a um lugar de fartura. Sim ou não, irmãos? Você está no lugar de fartura. Você está sendo recarregado no Espírito. Você vai sair daqui hoje turbinado, fortalecido pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Pelo poder do sangue de Jesus. Prestaram bem atenção nesse salmo, irmãos? O salmista está declarando
que Deus o levou à provação, ao sofrimento, do refinamento, como se prata fosse, que Deus permitiu que caísse em uma armadilha, que colocou o peso nas costas, que permitiu que os inimigos tivessem triunfo, que passasse pelo assombro do fogo, da água, mas no final da história, Deus o levou para um lugar maravilhoso. É isso que Deus quer fazer com a tua vida, te levar a um lugar maravilhoso. E isso nos faz perceber que a excelência de Deus está no final da história. Que tal viver como se fizesse parte de um filme escrito por Jesus? Que tal vocês viverem como se fizessem parte de um filme escrito por Jesus? Já assistiu os filmes de Hollywood? Quase sempre o mocinho sofre, o mocinho padece, o mocinho é preso, apanha, faz trabalhos forçados, mas no final do filme ele sempre se sai bem. É isso que Davi está falando, irmãos. É como se a tua vida fosse um filme escrito por Jesus. Você entregou a vida para Ele, está passando por dificuldade, está difícil, empurrou, caiu, passei fome, passei frio, passei dor. Isso vai passar, gente. No final da história você vai sair bem. O autor dos filmes de Hollywood nunca coloca o mocinho no final do filme perdendo, destruído. Até quando ele faz aquele filme de luta de boxe, o cara apanha aqui, cai, levanta, perde o dente, perde um olho, cai, fica preso no teto, depois cai no ringue de novo, desmaia, morre, enterra, ressuscita, e vai para a briga. Dali a pouco ele faz assim no cara, o outro cai e morreu. Ganhei. Já perceberam? Não é assim esse filme? Rocky Balboa. Não foi assim o Rocky Balboa? Apanhou, depressão, desmaiou, foi arrastado, amputaram a perna, enterrou o cara, levantou, bateu com o pino na cabeça dele. Depois, no finalzinho, o filme está acabando, está subindo lá, The End, está subindo. Quando foi subir o The End, ele vai o cara caiu, acabou, ganhei, todo mundo, ei! A nossa vida é parecida com isso, irmãos. Parece que você está vivendo, não vai ter jeito, não vai ter solução, você nunca vai ter seu carro, você nunca vai ter sua casa, Deus nunca vai te arrumar um casamento, Deus nunca vai te livrar do seu vício, você nunca vai se livrar da sua ansiedade, da sua depressão, a sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí você fala, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Quando o diabo fala assim, acabou. Já viu o jogo de futebol? Quando o time está ganhando? O que o técnico faz para o juiz? Passou um segundo, acabou, passou um segundo, acabou. Não é? O diabo fica assim com você, irmãos. O diabo fica assim o tempo todo. Acabou para o Elton, acabou para a Carol, acabou. O diabo fica assim, acabou. Deus acabou. Destrói, mata. Põe para debaixo da terra, acabou, não tem mais jeito, tem mais solução. Você que pensa, irmãos, a última palavra está com Deus. Deus é quem escreve o último capítulo da tua história. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. E você vai sair com a tua vitória. Com o teu carro, com a tua casa, com o teu casamento, com a tua vida, com a tua formação. Deus vai fazer uma reviravolta, porque nosso Deus é um Deus que nunca se surpreende, mas é um Deus que está sempre nos surpreendendo. Pode observar, Deus gosta de nos surpreender através das adversidades da vida. Isso nos faz perceber que a excelência de Deus está no final da história. Que tal viver como se fizesse parte desse filme, irmãos? Confie em Jesus. A gente deveria saber, irmãos, que coisas semelhantes a esses filmes de Hollywood acontece conosco. A gente passa por aflições, perseguições, lutas, prova, mas no final sairemos de todas as adversidades com a bandeira da vitória. Sabe? O autor do filme, o filme se chama A Igreja de Cristo. Esse é o nome do filme, né? E ele nos trata como os mocinhos da história. Tá bom? E não como bandidos. Lá no Salmo 7,3, irmãos, Davi diz que entendeu que o triunfo, tá? Ou melhor, o trunfo de ser fiel a Deus estava no final da história. Depois que entramos no santuário, ele ficava pensando, né, o salmista, o cara faz tudo errado, o cara bebe, fuma, mata, usa droga, engana até o pai, rouba a mãe, faz tudo, dá tudo certo para ele, tá dando de carro, emprego bom, mulher bonita, e não sei o quê, dá tudo certo para ele. Para mim as coisas só dão erradas, só luta, eu estou na casa do Senhor, né? O salmista falava isso, o salmista da Bíblia, o salmista aqui da Bíblia falava isso. Está tudo certo para os ímpios, para mim está tudo errado, não consigo nada, não tenho nada, como é que pode? Ele fala assim, peraí, agora eu estou entendendo, ele falou, é lá no final da história que a gente vai ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve.
É lá, quando eu entrei no santuário de Deus, que vocês estão hoje no santuário de Deus. Vocês entraram no santuário de Deus. Quando eu entrei no santuário, é que eu pude compreender que é lá no final da história que eu vou sair vencedor. Ei, Balboa. Ei, Rock Balboa. Vocês vão ganhar isso aí, irmãos. Está machucado, está sangrando aí o lábio? Esquenta com isso não. Está inchado o olho? Esquenta com isso não, você vai vencer. O diabo já está nocauteado. Só falta Deus abrir os seus olhos para você ver ele caído. E grande é a tua vitória. Não tem espírito ruim. Não tem espírito das trevas para te vencer. Deus é maior que o teu problema. Deus é maior que os teus pensamentos. Ele vai te livrar. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Ninguém conta uma história do fim para o começo. É por isso que você ainda não está vivendo o que você queria viver. O filme não é do começo para o fim. O filme o filme não é do fim para o começo. O fim é do começo para o fim. Então, não existe filme que começa pelo fim. E você quer já ver o fim? Calma aí. Deus vai te mostrar esse fim que vai ser maravilhoso. Esse final, a última cena será maravilhosa para você. Continua confiando nele, irmãos. Tá bom? Perceba nos filmes que mesmo não sabendo exatamente como tudo se dará, você sabe muito bem que o autor sempre dará a vitória para o mocinho. Lá no final da história, você vai receber. Davi parecia conhecer bem, irmãos, como é viver, como se fizesse parte de um filme, né? O salmista, eu quero dizer. Salmos 66, 10 a 12, né? Diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Amém, queridos? Porque Jesus nos coloca em provas antes de nos levar para um lugar de fartura e paz. Você não fez essa pergunta já? Pastor, por que Jesus me coloca em prova, em dor, em angústia, em dificuldade, antes de me dar a minha vitória, o que eu vim buscar aqui? Por que Jesus já não cura, já não resolve nesse momento? Por que Jesus já não faz tudo pronto, já entrega já o que eu estou precisando? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não sei quantos aqui sabem tocar violão, já tocaram violão, ou que estão participando dessa live. Sabia que para tocar violão, nós temos que aceitar um processo de calejamento das pontas dos dedos? Quem já sabia disso? Sabia disso? Para tocar violão, irmãos, você precisa passar pelo processo do calejamento da ponta dos dedos. Se você não aceitar passar pelo processo do calejamento das pontas dos dedos, porque dói, às vezes você para de tocar, aquilo fica latejando, as pontinhas do dedo, fica latejando, cria cala aqui, sabe? Dói muito. Se eu não aceitasse passar por esse processo de calejamento, eu não seria um tocador de violão, um violonista. Eu não seria. É a mesma coisa na tua vida, irmãos. Se você quer ser um crente vitorioso, se você quer contemplar a glória da última casa, porque será maior que a primeira, você precisa passar pelo processo de calejamento da sua vida espiritual. Mas para que isso? Para te fortalecer. Meus dedos são fortes. Olha isso. Os dedos precisam ser fortes. A sua vida precisa ser fortificada. Não pode vir o inimigo qualquer hora na sua mente. Feio. A partir de hoje eu não quero mais servir Jesus. Para que Deus vai levar um cara desse para o céu? Jesus, eu quero voltar para a terra, não quero ficar aqui não. Para que Deus vai levar um cara desse para o céu? Nós precisamos ser calejados na nossa vida espiritual, se quisermos ser violonistas no reino de Deus. É por isso que Deus permite que você passe por esse processo dolorido. E dói. Eu sei que você passa por dificuldade. Eu sei qual é a tua dor. Eu sei. Portanto, quando esperamos em Deus, irmãos, apesar de todas as dificuldades, não estamos perdendo nosso tempo. Estamos apenas querendo o melhor, a excelência do Senhor. Pois a glória da última casa será maior do que a primeira. Conclusão para acabar o sermão. Encerrando. A excelência de Deus, irmãos, está por vir. Pois a glória da última casa será maior. A mensagem de que a glória da última casa será maior do que a primeira, na verdade, ela tinha dois objetivos, irmãos. Primeiro, animar os judeus a prosseguir com a reconstrução do templo. Você lembra que eu falei para vocês? Que Israel foi dominado pelos babilônicos,
destruir o templo, e eles tinham que reconstruir o templo, tá? Então, o primeiro objetivo era animar os judeus para reconstruir o templo. E o segundo era de forma futurística, ou seja, profetizar a superioridade da segunda casa, pois ela se deu devido a Jesus ter entrado nela. Pastor, por que a glória da segunda casa será maior que a primeira? O que significa isso? A resposta está em Marcos, capítulo 11, versículos de 7 a 11. Aqui está a resposta. Quando alguém falar, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí você pergunta, por quê? A resposta aqui, Marcos 11, 7 a 11. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou sobre o jumentinho. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. Os que iam adiante dele, os que seguiam, gritavam, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E olha agora, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Entenderam agora? A glória da segunda casa, ou seja, do segundo templo, vai ser maior do que aquele que foi destruído, porque Jesus entrou no templo. Mas Deus não havia entrado no Espírito. Deus, em Cristo Jesus, entrou pessoalmente. Não era uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição especial de Deus, como Deus fazia lá no templo, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. O próprio Deus entrou em pessoa no templo. Jesus é o próprio Deus. Entenderam, irmãos? Portanto, se Jesus entrou no templo da tua vida, anima-te, porque grande será a tua vitória, coisa que você jamais imaginou, Jesus fará por você. E quando você acreditar que Deus já fez tudo o que deveria fazer por você, o inimaginável, o inatingível pelos olhos e ouvidos vão acontecer. Não ouse colocar ponto final, onde Deus colocou uma vírgula, pois o excelente ainda está por vir. Quer que eu repita? Não ousem colocar um ponto final, aonde Deus colocou apenas uma vírgula, porque o melhor ainda vai ser escrito para você, irmãos. Você terá coisas boas para receber ainda. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é a última passagem que eu vou ler. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantos podem dizer amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus bem forte nesta hora.